ouvir história e hoje a história é interessante demais, viu? Tem um pouco de terror, de misticismo, de mistério. E o convidado que eu vou trazer hoje, grande amigo meu, Valdir Marino. Valdir, seja bem-vindo. É um cara fantástico que conhece muitas lendas de Garanhuns, personagens folclóricos, e a gente vai falar sobre isso. E ele tem até um livro, ó, Folclores de Garanhuns. Meu querido, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Estação Difusora. É um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço a você, André, pelo convite recebido, André Rezende. Agradecer também aos amigos, às amigas internautas que estão na Estação Difusora. Desejar também, levando o meu abraço ao Gerson Lima, mantenedor deste veículo. E vamos conversar, né? Se é para falar sobre lendas, curiosidades, aqui estamos. Isso aí. Me diga uma coisa, como foi que surgiu a sua curiosidade sobre a história de Garanhuns, sobre as lendas, personagens? André, eu tenho escrito e tenho também pesquisado muito sobre Garanhuns. Quando a gente fala Garanhuns, a gente remete logo à questão mais histórica, né, do município. E depois de escrever tanto, de pesquisar tanto, a gente vai vendo nas entrelinhas que cabe outras coisas. E aí me surge também a vontade de trazer à tona alguns episódios pitorescos, né? Folclóricos ou não, ou que eu entenda como folclórico. Então fiz esse levantamento e terminei construindo aí inicialmente 10 histórias onde eu coloco como histórias folclóricas, o que pode ocorrer e algumas pessoas não entender desta forma. Entendi. Aí a primeira que tem aqui, a alma que vigiava o cemitério. Que história é essa de alma? A questão de cemitério, ela é muito cultural no Brasil, né? Sobretudo aqui em Garanhuns. Ninguém quer passar na frente de cemitério. Na minha infância, quando se visitava o cemitério, as roupas que nós usávamos, assim que botávamos o pé dentro de casa, tinha que tirar para tomar um banho e aquela roupa tinha que ser lavada. Ninguém queria comer uma tanajura se fosse pega próximo ao cemitério. Então, dentre essas histórias, eu resgatei uma contada pelo meu irmão, já falecido, Arnaldo, que ele gostava muito de frequentar o cabaré. E quando ele vinha na madrugada, ele morava no finalzinho da rua do cemitério São Miguel. Sim. E um certo dia, uma certa madrugada, quando ele vinha descendo ali pelo cemitério, nesse dia talvez ele tivesse um pouco mais sensível, e ele viu alguém, uma sombra na frente do cemitério, e ele pensou, nossa, vou fumar um cigarro agora. Então ele puxou o cigarro e disse, bom, já sei, porque todo fumante tem seu defeito, o dele era não ter como acender o cigarro. Ele disse, eu vou pedir àquele rapaz para acender o cigarro. Quando ele chegou na frente do cemitério, ele disse, opa, aí ele disse, dá para acender esse cigarrinho aqui? Tem fotos para ele? Ele disse, tem, eu quero acender o cigarro para ele. Ele disse, pois muito obrigado. Quando ele dá 3 passos, ele olha para trás, ele não vê mais ninguém. Então, o caminho que parecia ser curto para ele chegar em casa, ficou um pouco mais longo. Então, eu relato em cordel, porque eu procuro dar um tom mais jocoso, um tom mais, com mais humorismo, mas algo que ocorreu, obviamente que quem residiu, que muitos já se foram, e os que estão aí resistentes na frente de cemitérios de Garanhuns, deve ter muitas histórias parecidas como essa para contar. E falar em cemitério, aqui tem outra lenda, né? A cidade dos 7 cemitérios. Garanhuns tinha tanto cemitério assim antigamente. Você vê que eu trago a lenda, mas ela vem com misto de história, né? De fato. Né? E Garanhuns está, uma boa parte dela, em cima de cemitérios.
As pessoas hoje conhecem 3 cemitérios em Garanhuns: São Miguel, São Cristóvão e o Parque das Flores. Mas quando a gente vai lá atrás, aí nós vamos encontrar, vejam só, eu falei 3, né? Vamos encontrar um 4º cemitério lá atrás, que é perto de Brejão. Sempre dizer que Brejão era Garanhuns, né? O primeiro nome era Santa Cruz de Brejão. E tem um cemitério, quando você sai de Garanhuns, que você vai ver do lado direito, antes de Brejão, um cemitério que encontrar do lado direito, só tem, eu acho que 4 ou 3 catacumbas. É depois da curva da Laranjeira? Eu creio que por ali, naquelas mediações, era de Garanhuns, é o 4º cemitério. O 5º cemitério é um pouco mais longo até, que seria o início de Garanhuns, que é na Avenida Santo Antônio. A Avenida Santo Antônio de Garanhuns é montada em cima do cemitério. Se diz que o Marco Zero de Garanhuns é na Praça Irmãos Miranda. Sim. Hoje ele está ali na Praça no Jardim, né? Sim. Em frente à loja que você citou. Mas ali tinha uma igreja. Então, onde tem uma igreja, por trás sempre se constrói cemitério. Naquela época era assim, a cultura. Inclusive, quando se foi construir o centro da cidade, se tirou muitas ossadas. E diz que por esse motivo, teve uma parte que nem quiseram mexer. Por isso que Garanhuns fica com a parte mais baixa e outra mais alta. Então, seria o 5º cemitério. Depois da catedral, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, ela era do lado do Banco do Brasil. Sim. Num dos meus livros, eu tenho um livro de fotos, que é a história que o tempo não apagou, que tem essa foto da igreja. E do lado dela tinha a Igreja de Santo Antônio. Que era ali. Que era lá também, perto do Banco do Brasil. Depois a Igreja de Santo Antônio foi ali para a Catedral, conhecida hoje. E o cemitério passou a ser por trás da Catedral. Não ali o Santa Sofia, mas pegando aquela região da Quinta Díris, que é a 5ª região de saúde, que já foi maternidade. E disseram que no Santa Sofia era um cemitério também, né? Eu não conheço no Santa Sofia um cemitério. Eu conheço um pouco para lá, depois da Praça Souto Filho, em frente ao 15. Esse eu conheço e vou dizer já por quê. Esse cemitério, ele ia até a porta do Parque Euclides Dourado. Há pessoas que acham que tem uma foto de cemitério que é o Parque Euclides Dourado. Não é. O Parque Euclides Dourado, que tem hoje um obelisco lá, que parece uma catacumba. Ali era o Bacafé. Era o Bacafé, em 1923. Mas o cemitério ia até beirando o parque. Tá? Esse é o 6º cemitério, né? Que eu estou falando. Quando eu estava no Seminário São José, eu estudava lá, os meninos pobres iam para lá. Quando eu voltava e foram construir um posto de gasolina em frente, o 15, que não é o posto do seu Jaime. É um posto de gasolina chamado Supervel, que ficava do lado da igreja, acho que é a Congregação Cristã do Brasil, perto do Centro Espírita. Quando eles começaram a descampar ali para botar os tanques de gasolina, abriram as covas. E eu, quando vinha do Seminário de São José, eu vinha pulando as covas. Só que aí eu não tinha pensado nem imaginado que as covas, às vezes, uma é maior que a outra. Verdade. E teve uma que eu não consegui pular. E eu olhava para baixo, via resto de osso lá e chorava. Eu era menino muito novo. E a professora, venha que eu lhe pego. E eu chorando, minha cabeça nem ia para trás nem para frente. Né? Mas consegui pular, por isso até eu estou aqui. Então esse é mais um cemitério. Tem um outro cemitério que Garanhuns está em cima, que é o cemitério lá no final da 7 de setembro, que vai naquela região do Ceru. Paulo Gomes falava muito nesse cemitério, o ex-vereador, né? Falecido já.
E tem o cemitério dos índios, que é onde está a estação ferroviária. Quando foram construir a estação ferroviária, a Via Férrea, então encontraram lá o cemitério dos índios. E Garanhuns tem mais outro cemitério, que é o cemitério dos negros, que é no bairro do Arraial. Seria praticamente uma vala. Quem conhece muito essa história é o Clebson, que assim como eu é guia de turismo, e ele fala muito sobre esse cemitério. Então nós tínhamos o cemitério próximo de Brejão, da Avenida Santo Antônio, em frente ao 15, no Magano, na estação ferroviária, a Vala dos Negros, no Arraial, e vamos ter São Cristóvão, São Miguel, Parque das Flores. Então eu fiquei no 7º, já vamos em 8 cemitérios. Maravilha! Aí eu fiz a lenda, né? Sim. Eu construí em Cordel a lenda, no caso, a cidade dos 7 cemitérios. Mas é interessante fazer em formato de cordel, porque chama a atenção, principalmente da garotada, que não gosta muito de ler, né? Mas se torna divertido. Aliás, tem mais um para a gente colocar já na conta aqui. O cemitério dos bispos, que é na catedral, né? Sim, é verdade. Padres e bispos, né? Verdade, é. Mas tem aqui mais... Olha aqui, Estação Mal-Assombrada. A estação ferroviária tem essa lenda também de Mal-Assombra? Com a Estação Garanhuns tem muitas coisas, né? Estamos aqui na Estação Difusora, a primeira, uma homenagem, acredito que é a primeira emissora de amplitude modulada do interior do estado de Pernambuco. E hoje ficou esse recorte. Aliás, o mantenedor passou por essa estação difusora. Temos a estação ferroviária, não é? Tivemos aqui um programa muito bom cultural, as 4 estações. Eu não me lembro o nome do rapaz, que era até funcionário de uma farmácia, que teve uma ideia brilhante, ainda hoje fez por outra, ele faz uma edição da estação cultural, enfim. E na estação ferroviária de Garanhuns, Andréa e amigos internautas, os vigilantes contam essa história, os mais antigos. Quando nós tínhamos ainda as máquinas fotográficas, que eram reveladas como raio-x, para quem está em casa, onde estiver, entender o que é uma foto revelada, que vinha tipo uma radiografia, eles contavam e contam até hoje os antigos vigilantes do Centro Cultural de Garanhuns, que foi uma estação ferroviária, que à noite eles escutavam os barulhos ali na estação. E eles não acendiam as luzes, mas eles tiravam fotos com as máquinas. E quando revelavam essas fotos, nas fotos surgiam as silhuetas de pessoas, como se estivessem numa estação ferroviária. Diz que nitidamente você consegue enxergar uma mulher andando com uma criança de guarda-sol, você vê uma pessoa deitada no banco, outras em pé na estação. Então, só fotografar e os negativos, que assim eram chamadas, as revelações, trazia exatamente essas silhuetas. Então, eu conto. Só essas máquinas são capazes de registrar esse tipo de coisa, né? Só elas fazem esse registro por conta do negativo, né? Ela não é uma digitalização. É como se uma alma não pudesse ser digitalizada. Exato. Né? Mas ela é vista no negativo. É verdade. É possível que você consiga, não sei, nas máquinas hoje, existe inclusive profissão de caça-fantasma, de verdade, que você consegue detectar o barulho, ou então como se fosse uma áurea, né? Você consegue detectar umas energias de algo diferente. É verdade. É muito interessante, viu? Eita, Garanhuns é cheio de lendas. E olha só, a lenda do caixão de ferro. E que as pessoas confundem com a lenda do carro de boi, que é outra coisa, né? Então vamos
fazer essa diferença para o pessoal de casa saber. Essa coisa de lenda é interessante porque as pessoas falam, nossa, você sabe de alguma lenda de Garanhuns? Tem muitas lendas de Garanhuns, né? Mas as pessoas não se apercebem, às vezes não param, né? Para burilar, para vasculhar, mas tem muitas lendas. Aí são algumas que eu estou trazendo. A do caixão de ferro, ela se confunde às vezes com um carro de boi, porque o caixão de ferro ele vai ser carregado por um carro de boi. Aí quando diz a lenda do carro de boi, é do caixão de ferro, não. São duas lendas, são distintas. A do caixão de ferro também vem de um fato. Sim. Uma senhora chamada Dona Secunda, família dos Jardins, Dona Secunda Jardim, ela faleceu de varíola na época, ou varíola ou peste, não sei denominar qual a doença. E ela era uma mulher de muitas posses. Então, quem morria de peste ou de varíola, que Garanhuns foi acometida da peste, quem morria com a doença dessa, logo era levado às pressas, como foi recentemente a Covid, jogado num lugar comum e colocado no cal. Muita gente em Garanhuns foi enterrada no próprio quintal, porque não dava nem tempo, nem tinha lugar para levar. Mas Dona Secunda, ela tinha posses. Então, como ela tinha posse, tinha dinheiro, ela foi encomendado um caixão de ferro para que pudessem velar Dona Secunda. Então, colocaram ela no caixão de ferro para que ninguém tivesse ali o contato, né, que pudesse ser contaminado. Verdade. Só que Dona Secunda, ela era muito rígida. Então, ela vinha já se preparando, quando ela começou a adoecer, um travesseirinho. Sim. E ela dizia sempre para a criada dela, dizia, quando eu morrer, você vai pegar todas as minhas joias, todo o meu dinheiro, vai botar dentro desse travesseirinho, e eu quero levar esse travesseiro comigo, embaixo da minha cabeça. Rapaz. Agora não faça não, que eu venho buscar você, eu venho puxar o seu pé. Eita! E naquele tempo o pessoal levava essa cultura muito a sério. Verdade, E dito, foi feito. Quando ela faleceu, a criada dela pegou o travesseirinho, terminou de costurar, botou embaixo da cabeça dela. O carreiro, que ninguém queria levar ela, primeiro porque achava ela muito rigorosa, e segundo porque tinha medo, porque ela tinha morrido de peste. Então, o carreiro não podia ser durante o dia, tem que ser de noite, e não ser contra o vento, tem que ser a favor do vento. Eita. Então, o carreiro topa levar ela. Traz seu carro de boi, eles colocam o caixão de ferro, ele parte com esse caixão de ferro, noite invernosa. Sim. Só quando ela é enterrada, o carreiro soube da história do travesseiro. Eita! Lá vai vasculhar. Soube. Voltou no cemitério, deu um jeitinho de abrir o caixão, Meu Deus! botou a mãozinha da família Adams lá dentro, puxou o travesseirinho e membro da família, que eu não vou declinar o nome, que não me autorizou, disse que uma semana depois morreu quase toda a família, estava contaminada e morreram desse carreiro, inclusive ele. Inclusive o carreiro. Inclusive o carreiro. Então, nas noites invernosas de Garanhuns, que era frio que chegava fácil a 8, 9 graus, Sim. muito gelado, se ouvia o carro de boi à meia-noite, 11 horas, e quando o povo abria as janelas, naquela luzinha,
via uma penumbra do carro de boi com um caixão de ferro passando. Meu Deus. Aí eu construí também Mais a lenda anima, do né? carro de boi. A outra lenda É diferente. do né? carro de boi é com relação ao pau-pombo. Porque a feira, quando era no centro de Garanhuns, os carros de boi, na maioria, faziam o trajeto vindo daqui de Antônio Justino, Sim. passava na frente do pau-pombo subindo para deixar a mercadoria na Avenida Santo Antônio. Por muitos e muitos anos se viu exatamente o carreiro, né, passando, os carreiros passando. E depois que a feira acabou, Sim. ainda as pessoas o viram quase 5 anos depois, nos mesmos horários, ouvia exatamente o som do carro de boi. Quando abria a janela, não via ninguém. Agora, só que quando era criança, eu via esse carro de boi, só que não subindo a ladeira, eu vi ele descendo. Você ouviu o som, ouviu o carro. Eu vi os dois, o som e o carro de boi descendo. Só que ele não passava por Antônio Justino, ficava só ali. Eu digo, oxe, ele entrou por onde? É a lenda. Tá vendo aí? Eita, vamos adiantar. Bom, tem aqui a lenda da mulher sem cabeça. A mulher sem cabeça, os alunos quando saíam do diocesano, quando ia do diocesano ao centro cultural, eles viam uma mulher sem cabeça de branco. Conta-se a lenda que em Garanhuns, quando tem a rotunda, que é uma placa de ferro, que gira a máquina do trem, Sim. uma certa noite, não costumava vir trem a Garanhuns, uma mendiga foi dormir embaixo da rotunda. E nesse certo dia veio um trem, Eita. e quando ele gira, decapitou a mendiga. E ficou os alunos do diocesano por muitos anos dentro dessa mulher sem cabeça, andando entre o Mosteiro de São Bento, Centro Cultural Diocesano, por ali. Aí eu também construí a lenda da mulher Muito sem cabeça. interessante. Agora, essa outra aqui, acho que foi baseada em fato também, o castigo de São Sebastião. O castigo de São Sebastião, aliás, os santos castigaram Garanhuns 2 vezes. O São Sebastião, na época da peste, que eu citei agora há pouco, as pessoas subiram no alto da Boa Vista para fazer uma promessa e pedir a São Sebastião que livrasse Garanhuns da peste, que eles iriam construir ali uma capela, Certo. uma igreja. Então, pouco tempo depois, cessou a peste. As pessoas ficaram tranquilas, alegres, mas não Esqueci. pagaram a promessa. Aí voltou a peste em Garanhuns. Aí as pessoas entenderam que foi um castigo de São Sebastião porque não construíram a igreja. Começaram a construção. Quando foi em 1922, que agora completou 100 anos, 2022, em 1922 inauguraram a igreja São Sebastião, mesmo sem terminar, porque eles iam inaugurar o monumento do Ipiranga, para marcar os 100 anos da independência. E aproveitaram para já inaugurar a igreja com medo da peste. Aí na foto de inauguração tem muita gente, está no meu livro também, iconográfico, Garanhuns, a história que o tempo não apagou. Aí você vê as pessoas e a igreja pela metade. Pela metade, sendo ainda com os inaugurada. andames, né? Isso. E teve outro castigo, né? O castigo do santo. Esse é mais conhecido, talvez, que é o dia de Corpus Christi. Garanhuns sempre foi uma cidade, né, muito religiosa, Exato. tanto católica como evangélica, né? Então, Garanhuns sempre guardou o dia de Corpus Christi, mas resolveram uma hora por outra, abrir o comércio nesse dia. Era a época de São João, chegando de São João, ali no Largo do Colunata, para quem conhece, tinha 2 vãos assim para frente, hoje só resta um pertinho ali de uma loja comercial. E no dia de Corpus Christi, no horário certinho que abriu o comércio, 8 horas da manhã, explodiu as barracas de fogos e foi o que a gente conhece, né? Uma manhã de horror, com várias mortes, pessoas trucidadas, restaurantes acabados, a agência do Banco do Brasil caiu todo o teto, as lojas caiu muita coisa, um dos vãos da colunata
caiu também. A revista de Washington, que é famoso, também em Garanhuns, né? Quem é da época do Tex, da revista do Cebolinha, enfim, conheceu bem o Washington. Então, a gente tem como Castigo do Santo 2. Foi pesada essa, né? Agora, restam aqui duas, que é OVNIs em Garanhuns e o Braço do Mar. Esse Braço do Mar, acho que muita gente conhece, né? O Braço do Mar, rapidamente, diziam que tinha um Braço do Mar embaixo da catedral. Na minha infância, o que as pessoas me contavam, inclusive minha mãe, é que tinha lá na ponta da estátua de Santo Antônio, se algum dia ele fosse quebrado, a cidade ia inundar de água benta. Isso eu tinha medo. Mas a água do mar, diz que as pessoas escutavam um burilar de água que passava ali embaixo. Então eu construí essa lenda, ela foi contada a mim por Mano do Caetano, que conseguiu ouvir esse Braço do Mar. Aí está aqui no livro também, Lendas de Garanhuns, e lendo o livro, evidentemente que as pessoas vão entender o que poderia possivelmente ser esse Braço do Mar. E com relação aos OVNIs, Garanhuns tem um ponto de observação de objetos voadores não identificados pelo governo federal. Desde 1923, quando caiu um meteorito, passou por Garanhuns, foi cair na Serra do Magé, ali para aquela região de Pesqueira. Sim. Mas quando ele passou em Garanhuns, ele passou numa altura que as vidraças do Santo Sufim estilhaçaram, o Banco do Brasil, e foi uma loucura. Veja, a rádio chegou em 1922, no Rio de Janeiro, mas em 23, o povo nem imaginava a rádio em Garanhuns. Então não existia comunicação. As pessoas acharam que era o fim do mundo, eram as mulheres se declarando para os maridos para as mulheres, outros se ajoelhando, pedindo perdão a Deus, achando que ali, ia findar o mundo. E quando, na verdade, foi um meteorito que passou por Garanhuns. Depois desse meteorito, já caiu 1 ou 2. Ou seja, a gente já tem uns 3 episódios desses objetos que passam por Garanhuns. E objetos voadores não identificados, o chamado disco voador, que a gente falava na infância, foi avistado em Jupi, São João e na Santa Rosa. O da rua Santa Rosa de Garanhuns, foi feito um boletim de ocorrência que está no jornal O Monitor. Eu tenho esse jornal, aliás, eu tenho um arquivo cultural que tem esses relatos, né, quando eu estou vasculhando, jornais, revistas, fitas, cassete, fitas de vídeo, cassete, e aí a gente vai conseguindo resgatar. O que eu posso dar um lugar como as lendas, eu vou reunindo num livreto como esse aí. Maravilha, e Valdir tem muita história para contar, viu? Gente do céu, adorei saber sobre essas lendas. Algumas eu já conheci, outras não, mas quem não gosta de lendas, né? A gente, quando é criança, gosta de muita coisa interessante. É isso aí, então, Valdir, um prazer trazer você aqui. Vamos marcar outra oportunidade para falar sobre outros assuntos que você conhece muito de história, tá certo? Bem-vindo mais uma vez e muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. A gente fica devendo aí o Homem da Capa Preta, eu já tenho o próximo livro. A mulher que dormia no aquário de cobras em pleno centro de Garanhuns. Tá né? E outras histórias, a história de Preto Limão também. Aí a gente vem. Fico muito agradecido. Para mim é muito bom poder ter um espaço para a gente extrair do que a gente produz. E colocar aí para as pessoas tomarem conhecimento e também provocá-las, né? Para conhecer um pouco mais. Deixo meu abraço ao Gerson Lima, agradecer nos bastidores aqui ao Julierme Galindo, que está aí com as imagens, os áudios, e a todos que fazem aqui a Estação Difusora. Muito obrigado. É isso aí, então até o próximo Senta que lá vem história.